Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, aqui de Lagoa da Confusão, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, nos fortalecendo na fé. Agradecendo a Deus por esse dia, 14 de dezembro de 2023, nessa quinta-feira, dia de São João da Cruz, presbítero e doutor da Igreja. João nasceu em 1542 e morreu em 1591. Está entre os grandes mestres e testemunha da experiência mística. Tendo entrado para o Carmelo, teve esmerada formação humanística e teológica. Compartilhou com Santa Teresa de Ávila o projeto de reformar a ordem carmelita, que realizou e viveu com exemplar coerência. O Senhor permitiu que sofresse dolorosas incompreensões por parte dos confrades de ordem e de reforma. Neste caminho de cruz, teve as mais altas iluminações místicas. Então, que São João da Cruz possa abençoar e iluminar todos nós. E o evangelho que nós temos é tirado de Mateus, capítulo 11, versículos de 11 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus às multidões: em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofreu violência e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, Machado de Assis, que nasceu em 1869, morreu em 1908, no seu livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, dizia: invenções há que se transformam ou acabam. As mesmas instituições morrem. O relógio é definitivo e perpétuo. O derradeiro homem, ao despedir-se do sol frio e gasto, há de ter um relógio na algibeira para saber a hora exata em que morre. Todos nós buscamos um tempo, todos nós temos um período de vida aqui. Nós inventamos e essas invenções elas acabam, elas nos mudam, nos transformam, mas há um momento do último badalar do sino, e esse último badalar do sino é o último suspiro e também o nosso passaporte para a eternidade, para o céu, segundo a nossa fé cristã. Diante do tempo que nós temos, a gente vai buscando fazer uma história, agregar dentro da nossa vida situações, experiência. A fé e o amor nasce da experiência, não do discurso. A fé e o amor nasce da experiência de Deus e nasce também da experiência da convivência humana. Nessa realidade em que nós sabemos que teremos um minuto final, mas antes desse minuto final eu tenho a obrigação, o dever, a responsabilidade de construir a minha história, de lutar por este mundo, de cuidar das coisas de Deus, e as coisas de Deus é a vida e o mundo. É uma obrigação nossa cuidar das coisas de Deus. E as coisas de Deus é isso aí, é a vida humana e dos animais, a natureza e o mundo em que nós vivemos. E nos sustentar e nos alimentar com a Eucaristia, nos alimentar com Jesus Cristo ressuscitado, que veio ao nosso encontro tentando nos salvar, tentando nos tirar da mesmice, tentando fazer com que a nossa vida não seja simplesmente um passar por aqui, mas que acima de tudo, que a gente possa, antes da nossa morte, a gente lutar por dias melhores, por vida melhores, por convivência melhores, por sentimentos melhores. É aquilo que a Adélia Prado dizia. A minha mãe dizia que a coisa mais importante da vida é o estudo. E a Adélia diz, não, a coisa mais importante da vida é o sentimento. A coisa mais importante da vida é o sentimento. E outros já dizem, a coisa mais importante e mais valiosa que você tem é o tempo.
Talvez o sentimento é o mais importante e o mais valioso é o tempo, porque eu só posso sentir alguma coisa enquanto eu tenho tempo. Enquanto eu não tenho tempo mais, eu não posso mais nada. E o Evangelho de Mateus nos traz isso. Naquele tempo, Jesus agora fala para as multidões. Ao falar para as multidões, ele diz: uma verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. Então, de todos os homens que nasceram, Jesus declara que ninguém é maior do que João Batista, dada a importância de João Batista, que tem a responsabilidade de dizer ao mundo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ao apresentar Jesus como Cordeiro de Deus, João Batista está dizendo: todos esses cordeiros que a gente mata serão substituídos por ele. Todos esses sacrifícios do templo serão substituídos por ele. E esse sacrifício perdoa os nossos pecados. Os pecados individuais, os pecados coletivos, os pecados sociais. Há pecados coletivos, há pecados sociais e há pecados individuais. Às vezes nós vivemos num mundo em que a sociedade comete grandes pecados e a gente nem se sensibiliza com isso. Quando a gente vê uma cidade de São Paulo com mais de 20 mil ou 30 mil moradores de rua, nós estamos falando o dobro da população do nosso município morando na rua, na maior cidade do país. Uma população inteira dormindo no chão, morando na rua e se drogando, se alcoolizando para suportar a humilhação de viver como animal jogado na rua, sem o mínimo de dignidade possível. E ali vivendo daquilo que tem. Por isso a gente vive aí, Jesus faz essa declaração da importância de João Batista. Ninguém é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Quando Jesus fala que o menor no reino dos céus é maior do que João, porque Jesus é o menor no reino dos céus porque se fez carne. Jesus se torna menor no reino dos céus porque habitou entre nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Estamos no Advento, caminhando para o Natal, e a reflexão nossa do Natal é isso. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez carne e habitou entre nós. E aí o menor no reino dos céus é aquele que se humaniza, que assume a nossa condição de carne. E ao se tornar carne, passa a viver aquilo que a gente tem. Daquilo que é o mais bonito, mas também daquilo que é o mais doloroso. Daquilo que é o mais encantador, mas também daquilo que é o mais triste. Daquilo que nos encanta e daquilo que nos amedronta. Por isso, esse menor no reino dos céus, que é maior do que João Batista, Jesus está falando de si. Eu sou o menor no reino dos céus porque eu me encarnei. Eu entrei no tempo e no espaço. Eu me tornei seres humanos, um ser humano. Me humanizei. Para que, humanizado, nos mostre como caminhamos para o encontro da divindade de Deus. Por isso Jesus diz isso. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até hoje, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça, porque Elias é o representante dos profetas do Antigo Testamento e por isso que João Batista é chamado de último profeta do Antigo Testamento e fecha o Antigo Testamento. Elias representa os profetas, da mesma forma que Moisés representa a lei. A missão dos profetas é alertar o povo de que mude, se converta, porque vocês perderão a liberdade e a confiança de Deus. Essa é a missão do profeta. Vocês perderão a liberdade e a sua terra se vocês não mudarem e praticarem a justiça, a bondade e a honestidade. Por isso, João Batista é esse. E ele é o Elias porque representa os profetas do Antigo Testamento. É necessário aprender a ouvir, e aprender a ouvir significa estar atentos àquilo que Deus vai nos falando através das experiências de vida e através do mundo em que nós vivemos. Na certeza de que, não obstante tudo isso, nós somos abençoados e agraciados porque Deus nos quer bem e faz de tudo para nos salvar. Então que João Batista seja um referencial para nós e que Jesus possa nos guiar e iluminar sempre na paz e na esperança. Um abraço e até mais.